A gente acaba de receber a informação que o desembargador Eduardo Guilhó Maranhão, que é do Tribunal de Justiça de Pernambuco, revogou a prisão do cantor Gustavo Lima. Havia a decisão dada pela juíza, então, com um pedido de prisão e de suspensão do passaporte de Gustavo Lima no âmbito das investigações que tratam da possibilidade de lavagem de dinheiro a partir de empresas de bet aqui no país. E agora, então, nessa decisão de hoje, vem um desembargador também do estado de Pernambuco dizendo que afasta, inclusive, a suspensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo, bem como de eventual porte de arma de fogo e demais medidas cautelares impostas. Fábio Piperno. Bom, é uma decisão, então, que vem aí de uma instância superior, de um desembargador, e como eu disse antes na questão do STF, nesse caso, é uma decisão que tem que ser cumprida. Provavelmente, a juíza de primeira instância vai contra-argumentar, mas, de fato, se o desembargador, nesse momento, retirou, né, todas essas punições, todas essas limitações, inclusive a liberdade do Gustavo Lima, o fato é que, nesse momento, ele está livre. Agora, vamos ver quais serão os desdobramentos, porque eu imagino também que a Justiça de Pernambuco vai, de alguma forma, recorrer a uma instância superior. Exatamente. Havia ali até uma indefinição em relação à decisão que foi dada pelo Ministério Público e pelo aquilo que a Polícia Civil havia pedido à Justiça de Pernambuco. Porque o Ministério Público entendeu que não havia a necessidade de uma medida que decretasse a prisão do cantor Gustavo Lima, mas sim apenas medidas cautelares que ouvissem o cantor no âmbito dessas investigações. A Justiça não acatou o que entendeu o Ministério Público, mas sim o que pediu à Polícia Civil para uma determinação de prisão do cantor Gustavo Lima. Aí hoje o desembargador de Justiça, que estaria acima então em Pernambuco, revoga essa ordem de prisão. É claro que as investigações vão continuar, a situação continua, mas sem a necessidade da prisão de Gustavo Lima, que inclusive não está aqui no país. A gente tem vários desdobramentos dessa história, inclusive o próprio governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi ouvido sobre a participação dele naquela festa que o Gustavo Lima deu, naquela lancha bilionária lá na Grécia, que teria a participação de outras duas pessoas que são investigadas, que têm mandado de prisão e que estariam no avião, segundo a polícia, de Gustavo Lima na viagem de volta. Daqui a pouco a gente vai trazer repercussão sobre isso, mas a decisão de agora, pelo menos, altera a situação momentânea de Gustavo Lima. Gustavo Segré. Sim, mas Evandro, tem muita coisa para ser explicada aí, muita coisa. Não tinha muita lógica que Gustavo Lima seja o único que ia ficar preso quando 17 pessoas foram libertadas ontem à tarde, entre elas a advogada Deolane Becerra. Então, por quê? Qual seria o motivo de que Gustavo Lima esteja e seja o único que estaria indo para a prisão quando os outros, pela mesma causa, já tinham sido exceptuados de ir para a prisão efetiva? De qualquer forma, tem muita explicação que merece ser dada, sobretudo porque o próprio Gustavo Lima mencionava que ele era garoto propaganda e agora tem documentações que mostram que ele comprou em finais de julho 25% da participação de uma das empresas que está sendo processo dessa investigação. A fala do governador Caiado também é uma questão meio estranha, porque ele assume que quando foi alertado pela sua assessoria que tinha nesse iate 2 pessoas procuradas, ele pediu para que as pessoas saíssem do iate. Eu não sei se corresponde ou não, mas se tem 2 pessoas procuradas pela justiça, talvez seja melhor avisar as autoridades para que essas pessoas sejam presas e não que abandonem o iate. Mas, enfim, falta muito ainda. É muito oportuno que Gustavo Lima dê o seu depoimento para que seja clarificado e que aquele que é inocente continue a sua vida e que aquele que é culpado rapidamente pague pela sua pena. Pois é, o que a juíza estava alegando naquela decisão era de que havia uma certa dificuldade da defesa e do próprio Gustavo Lima de prestar esclarecimentos em relação a esse processo. E por isso que também houve a necessidade de pedir a prisão preventiva dele para avançar nas investigações. Inclusive, o nome do cantor Gustavo Lima, ele foi incluído no sistema de alerta da Polícia Federal depois da determinação pelo Tribunal de Justiça. Só que essa situação deixaria de valer a partir do momento em que o desembargador suspende a decisão que foi emitida pela juíza e revoga essa decisão, inclusive a decisão que suspendia o passaporte, que pedia bloqueio de bens, enfim, todas as questões que envolvem o cantor Gustavo Lima nesse momento. Zé Maria Trindade.
Eu acho que bandido deve ir para a cadeia, sim. Quem comete crimes deve estar na cadeia. E a cadeia é um bom lugar para evitar que outros crimes sejam cometidos. Mas veja bem, neste caso aí, ele não foi condenado, né? O Gustavo Lima, ele está apenas na fase de inquérito. Ele sequer é réu no processo. Isso me parece, tranquilamente, de uma antecipação de pena. E se ele foi inocentado, o que ele faz com a prisão, o tempo que ele ficou preso? Eu acho que cadeia foi feita para bandido mesmo, para quem desobedece à lei, mas nesse caso aí é uma antecipação de pena, porque são frágeis demais, são denúncias graves, né? Mas frágeis demais para fazer a prisão preventiva. A prisão, ele solto não vai atrapalhar as investigações, nem provocar um desarranjo social ou alguma coisa parecida. Não vai matar ninguém, não vai estuprar ninguém, não vai fazer nenhum mal desse tipo. Então é natural que ele responda em liberdade, né? Se ele for condenado, ele que paga a multa, deve acontecer, se houver mesmo a condenação por lavagem de dinheiro. Agora, prisão preventiva desse jeito é meio estranha, principalmente porque o Ministério Público, né, foi contra a prisão. E o Ministério Público é quem tem o monopólio da acusação. Seria o Ministério Público o principal interessado em mandar prender Gustavo Lima. E não significa que ele foi liberado. Ele continua respondendo. O que eu não acho correto é esse tipo de prisão. Prisão é uma coisa séria. Prisão deixa marcas. Marcas no corpo, marcas na mente e marcas na economia. Ele é uma pessoa querida, tem fãs para todo lado. Inclusive tem um show marcado aqui para Brasília. Inclusive marcas na reputação, né? Fala aí, seu Alangani. Eu concordo absolutamente com a fala do Zé. Eu acho que o Zé foi muito preciso em relação à prisão preventiva. Veja, a prisão preventiva, para decretar esse tipo de prisão, precisa de um forte indício de que essa pessoa esteja envolvida no crime. Então, seria basicamente os mesmos motivos de uma prisão definitiva para embasar uma prisão preventiva. Além disso, tem que respeitar alguns critérios, como haveria possibilidade de fuga do Gustavo Lima? Não me parece, ele é uma pessoa bastante conhecida, né? Para onde ele for, todo mundo vai reconhecer. Ele pode ameaçar alguma testemunha do caso, ele pode colocar em risco a investigação, então não me parece. Não estou aqui dizendo se o Gustavo Lima é inocente ou é culpado. Quem vai determinar isso é a polícia, é o Ministério Público, é a própria justiça com as suas decisões. Agora, pelo conjunto da obra, acredito que ele tem o direito de responder em liberdade à prisão preventiva. Num primeiro momento, me pareceu muito exagerado. Agora, a partir do momento que essa prisão de Gustavo Lima foi decretada, houve ali, né, uma busca por todas as pessoas que estiveram com ele nos últimos dias, principalmente relacionadas a autoridades que participaram daquela festa que foi dada naquele iate. E o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que diz que é muito amigo de Gustavo Lima, estava naquela festa. Gustavo Segré já adiantou que ele mencionou que, ao perceber que o casal, que é investigado pela polícia, que tem prisão determinada pela justiça, estava no barco, que viajaria por vários dias, porque a gente está falando de uma lancha com valor equivalente a R$1 bilhão ali de aluguel, então vocês imaginem o tamanho disso. Ela passaria por várias praias e as pessoas permaneceriam nela. E o governador mencionou que, ao descobrir que essas pessoas tinham um mandado de prisão determinado contra eles, olha isso, a lancha. Gente, equivalente a R$1 bi o aluguel. A lancha tem um preço de R$1 bi, né? A lancha é um preço de R$1 bi. Ele pagou R$1 milhão e pouco de aluguel, mas a lancha, o iate tem o valor de R$1 bi. É isso mesmo, gente, perdão. Troquei as contas aqui, mas é isso. Ele pagou pouco mais de R$1 milhão, mas a lancha tem valor de R$1 bi. Então, imaginem o tamanho da lancha. Por isso, vários convidados especiais que estavam ali participando dessa festa permaneceram na lancha, dormiram nela. O governador de Goiás participou dessa festa e ele disse que, como a viagem seguiria, ao perceber que o casal estava na lancha, ele mesmo chegou e falou: olha, vocês não têm motivo para seguir nessa viagem, sendo pessoas que hoje têm prisão determinada no país. E que essas pessoas não teriam seguido na lancha e nem teriam voltado na aeronave de Gustavo Lima, porque o governador também viajou com o cantor.
Agora, tudo isso expõe, de certa forma, essa mistura, né, do cargo público com a relação pessoal. Inclusive, o governador Ronaldo Caiado disse que acredita que Gustavo Lima não tenha nenhuma irregularidade ou não tenha nenhum envolvimento com esse suposto crime de lavagem de dinheiro a partir de uma empresa de bets aqui no país e que ele deve provar isso e que o governador acredita que ele irá provar isso, mas de alguma forma isso gera questionamentos sobre essa mistura, né, da vida pessoal com a vida profissional, que neste caso envolve um cargo público, Gustavo Segré. Mas as informações, Evandro, dizem que a festa no total teve um custo de mais de 1 milhão de euros no total. Teve gente que viajou, não se sabe exatamente se cada um pagou a viagem ou ele, Gustavo Lima, pagou, mas de qualquer maneira foi uma festa realmente muito cara. Se a pessoa pode pagar, não tem nada de ruim nisso e cada um faz com o seu dinheiro o que quiser. O que o governador Caiado faz se chama dissonância cognitiva. Se alguém me dizer que o Evandro, o Alan, Zé Maria ou o Piperno cometeram algum ilícito, ou a vocês de mim, muito provavelmente a gente não vai acreditar. O cérebro se nega a aceitar essa situação. Então, naturalmente, vamos defender o nosso amigo porque não acreditamos que isso seja possível. Isso é natural, é do ser humano. A justiça que tem que determinar, não é o governador. E tomara o Gustavo Lima não tenha nada a ver com isso. Como ela mencionou, uma pessoa muito querida, com muitos fãs, mas muitas vezes nessa vontade de continuar fazendo negócios e criando mais valor a seu dinheiro, pode ter investido ou se juntado com pessoas que não estavam na mesma linha. Para isso é a justiça. Se a justiça procede e entende que tem algum vínculo com essas questões ilegais, ele deverá se explicar. Lembrando que o princípio de inocência é que prevalece pela Constituição. E não é aquele que é inocente que deve provar a sua inocência. Mesmo que muitas vezes no Brasil dá a sensação disso. É a justiça que deve provar, através do Ministério Público, eventualmente, que a pessoa que está sendo acusada é culpada. Eu tenho até aqui a nota que foi enviada pelo governo de Goiás, né? Até para a gente manter a isonomia relacionada também ao governador Ronaldo Caiado, trazendo então na maneira como essa nota foi enviada. O governador Ronaldo Caiado é amigo de Gustavo Lima e viajou a convite dele para a Grécia na ocasião do aniversário do cantor. Caiado tirou férias oficiais, se afastou do estado e a viagem foi anunciada publicamente. O governador não conhecia os investigados e não tem de fazer um levantamento da vida pregressa de pessoas que vão aos mesmos eventos que ele. Os investigados não estavam no voo que trouxe o grupo de volta ao Brasil, que parou nas Ilhas Canárias para reabastecimento. Inclusive, o governador cita uma situação que ele tem muita curiosidade para saber sobre a aviação e que aí ele perguntou, né, para o piloto por que ele estaria fazendo aquela parada. Ele mencionou que como pegou ventos muito fortes ali durante a viagem, isso acabou consumindo mais combustível do que era estimado e que por isso ele faria aquela parada por segurança para chegar de maneira segura até Goiás. Então o governador até citou esse exemplo, Alan Gani. Eu acho que faz todo sentido essa carta pelo seguinte, Evandro. Nenhum político, todo político é muito esperto, então nenhum político entraria numa festa fechada dentro de um iate, sabendo que a pessoa é investigada pela polícia, que supostamente está ligada à lavagem de dinheiro, esquemas de corrupção. A reputação do político é algo muito precioso na carreira dele. Então, me parece que o Caiado, um político habilidoso, não iria correr esse risco. Então, me parece que, de fato, ele não sabia. Acho que a carta está sendo bastante honesta nesse sentido. Agora, Piperno, também é necessário haver certo cuidado, né, de autoridades públicas ao participar de festas assim, onde há muita ostentação e a participação de muitas pessoas. Eu acho que o Alan, ele foi extremamente generoso com os políticos. Por quê? E vejam, a gente já citou aqui algumas vezes, por exemplo, o desfile do presidente da Câmara, Arthur Lira, ao lado ali do Anísio Abrão, da Beija-Flor. Alguém já, tantas vezes, digamos, frequentador do sistema penitenciário. Né? Alguém que acumulou vários processos. Então, Alan, eu acho assim, o político, ele, quando vai a uma festa, ele não precisa ligar lá com antecedência para falar, olha, eu quero a lista de convidados antes para saber quem é que está lá. Agora, a partir do momento em que ele identifica alguém
né, um ficha suja aí, ele tem que tomar mais cuidados. Eu acho que o governador acerta na medida em que ele aponta a presunção de inocência do Gustavo Lima. Também achei que o pedido de prisão foi exagerado, a não ser que, por exemplo, ele se recusasse a prestar esclarecimentos, foi convocado a depor e se negou e tal. Eu nem sei se ele foi convocado a depor, né? Eu nem sei se a justiça tomou essa providência antes, adotou essa medida antes. Eu acho que seria até bom a juíza, né, dar maiores esclarecimentos em relação a isso. Então, o governador, quando ele aponta a presunção de inocência, ele está correto. Agora, quando ele diz que ele está de férias, né? Se afastou do Estado de maneira oficial, comunicou à sociedade. Ele continua sendo governador de Goiás e, segundo dizem, um pré-candidato à presidência da República em 2026. Veja, ele tem uma reputação a zelar. Então, à medida em que ele identificou lá pessoas que são, e aí eu vou me basear nas informações que a gente tem, foragidos, né? Eu não sei se é exatamente esse o status, mas pelo que a gente recebeu de informações, me parece que sim. Se ele identificou foragidos no mesmo ambiente que ele, opa! Aí tinha que voltar. Aí tinha que, enfim, acionar alguma outra autoridade. Não é possível que você vai tomar lá, enfim, uma cervejinha, um uísque, então alguma coisa com... E falar, ô, Evandro, puxa vida... Desce do barquinho aí, tchau. É verdade. Enfim, quer dizer que você, então, tá... Enfim, você, então, é um foragido. Mas que bom te encontrar aqui, né? Segue o barco. Segue o barco. Não é assim, né? Essa situação ela é bem constrangedora. Fala, seu Zé Maria Trindade, o que você acha da postura do governador ao emitir essa nota oficial e a postura ao dizer que encontrou, inclusive, essas pessoas que, à época, estavam sendo investigadas pela polícia, tinham um mandado de prisão expedido contra eles e mesmo assim disse, olha, não é o caso de vocês seguirem a viagem porque vocês hoje são procurados pela polícia. Eu acho até que ele foi exagerado, né? Ele não é policial, não tinha que prender ninguém e por outro lado, eles são amigos. O Gustavo Lima mora em Goiás, numa fazendinha básica, com seu próprio campo de aviação, né? Sua própria pista de pouso, que ele desce o jatinho dele lá. Ele tem muito dinheiro, né? Mais do que cantor, ele tem empresas, ele gere interesses de outras duplas sertanejas, tem shows. Chegou um ponto da vida dele que ele não dá um show, mas não cobra para dar um show, ele divide a bilheteria, porque ele tem certeza de que arrasta multidões, e ele lida mesmo com altas somas. E é amigo pessoal do Ronaldo Caiado. Caiado também era da área agrícola, também, né? Além de médica, da área agrícola, e são amigos pessoais. Eu estranharia se Gustavo Lima fosse um empreiteiro e tivesse negócios com o estado de Goiás. Aí acenderia a luz da desconfiança, né? E do compliance, o que não pode acontecer. Mas não me consta, até olhei, Gustavo Lima não tem negócios com o estado de Goiás, não fecha com o governo de Goiás nenhum tipo de produto, então, assim, não é incompatível. Um governante, ele não precisa ficar isolado, eu até defendo que não fique. É por isso que eu me lembro sempre do Gabriel Garcia Marques, né, do 100 anos de solidão, mostrando solidão do poder. Adoece a pessoa, adoece e tira a pessoa da realidade. É preciso que um governante faça isso, frequente. Agora eu vou te falar um negócio, viu? Nesse momento tem muita gente pensando, e eu, nas minhas baladinhas simples de final de semana, tinha um problema aqui, outro problema ali. Agora imagina o problemão que o Gustavo Lima foi encontrar ao fazer essa demonstração de poder e de dinheiro. Essa balada vai ficar muito problema para ser resolvido, né? E parece aquele filme, né? Se beber não case. Agora eles estão descobrindo aí o que vai sobrar de consequência dessa super balada. Que foi, Piper? Não, Zé, veja, a questão não é o governador se encontrar com o Gustavo Lima. Até onde se sabe, o Gustavo Lima, ele pode desfrutar da presunção de inocência. Perfeito em relação a isso. A questão é que, além do Gustavo Lima, estavam no mesmo espaço esses outros dois personagens, né, supostamente foragidos, que foram identificados, e aí sim, enfim, o governador se manteve lá dividindo esse mesmo espaço com eles. Fala, Segré.
Sou convidado aqui em Brasília pelo Zé Maria, mas eu imagino, em qualquer festa de Brasília, a política deve ter a metade ou menos da metade, mas não muito menos da metade, com alguma investigação, algum processo, alguma sentença, inclusive. Ninguém anda pedindo aí, me mostra, você tem alguma pauta de investigação? Não, Segre, mas a questão não é dele pedir ou dele não saber. A questão é que a partir do momento que ele soube, ele não comunicou nenhuma autoridade aqui do país que ele estava com essas pessoas. Isso é fato. Eu fui o primeiro a criticar. Exatamente. Ele deveria ter avisado. Mas é disso que eles estão falando. Não, aí tudo bem, Evandro, mas não podemos ficar assustados de que alguma pessoa do poder esteja participando. Aí tinha um ministro da Corte Suprema, Nunes Marques estava nessa festa. Sim. Aí tinha uma pessoa da Justiça que poderia ter sido acionado e que eventualmente poderia ter tomado alguma providência. Mas e por que não fez? Isso é prevaricação se ele não cumprisse com as suas responsabilidades públicas. Exatamente. Imagine só, né? Quais são as pessoas que sabiam que o casal estava lá e que de alguma forma não comunicaram às outras autoridades. Se isso chegar, se isso escalar, a situação pode ficar ainda pior. E foi, Zé? Mas e aí, jogar homem ao mar? Não tem jeito, tá? Não é embarcação. Não é uma situação simples de resolver assim, não. Não tinha lugar para guardar o casal com prisão decretada, né? Fica difícil. E outra coisa, o Caiado não era o dono do barco, o dono da festa. O barco tem toda uma metodologia e tem uma autonomia. O barco, o capitão, é tipo uma autoridade máxima dentro do barco. Mas eu acho que mas nós não estamos falando sobre a questão do funcionamento do barco. A questão é se haveria necessidade ou não de comunicar, né? Dessa autoridade comunicar que aquele casal estava ali, se eles estão sendo procurados. Mas comunicar quem se eles estavam num barco e ele ficou sabendo disso no barco? Então, aí, tinha que comunicar alguma autoridade do Brasil, é isso que a gente está questionando. Haveria necessidade de fazer isso?